Feliz sábado, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Deus esteja no nosso coração. Eu sinto que eu não estava me sentindo pressionado até o pastor Atlas subir aqui em cima, viu, meu irmão? Rapaz, faz isso comigo não. Irmãos, a alegria está aqui com vocês, viu? Alegria, nós queremos agradecer muito a nossa Associação Pernambucana Central. Gostaríamos de agradecer ao nosso pastor Rivaldo por todo o amor e carinho dedicado aqui a essa igreja, a esse distrito. Nosso abraço maravilhoso ao pastor Rivaldo, nosso abraço maravilhoso ao pastor Átilas, à irmã Eva, pelo cuidado, irmã, parabéns, viu? Pelo cuidado e amor que sempre dedicaram aqui a esse distrito. Irmão, primeira vez na minha vida que eu vejo um departamental sendo distrital ao mesmo tempo. Nunca fui departamental, irmão, mas se eu fosse departamental e distrital, já tinha passado dessa para melhor, viu? Que eu vou te falar, é muito trabalho. É muito trabalho. Viu, pastor? Muito obrigado pelas palavras bondosas. Foram mais bondosas, viu, pastor, do que verdadeiras, viu, pastor? Deu uma exagerada, hein, pastor? Irmãos, obrigado pelo presente, viu? Ficamos muito felizes pelos presentes. Eu tinha até um amigo que toda vez que ele arrumava uma namorada, a namorada dava para ele algum kit de perfumaria. Toda vez. Eu falei, rapaz, isso é um recado. Isso é um recado para você. Não teve recado aqui não, né, irmão? Teve. Não deu tempo ainda não. Irmãos, alegria, viu? Alegria estar aqui com vocês, com os irmãos Cosme e Damião, marcando presença. Obrigado por estarmos juntos aqui. Gostaria também de agradecer a um grande amigo presente, o amigo Cícero Félix Lourdinha, que é o... Cadê? Levanta a mão para ver vocês aí. Ele é o ancião da Igreja Central de Serra Talhada, o distrito do qual eu vim. Ele veio ter a certeza que o pacote foi entregue e que não tem devolução, né, Cícero? Que não tem devolução. E obrigado por todos. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 10. João 10, 17. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus essa noite. João 10, 17. Vamos abrir a Bíblia juntos. João 10, 17. Todos abriram? Irmão, ao abrir sua Bíblia, coloque sua mão sobre o texto que nós vamos ler e peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração através desse texto que vamos ler nesse momento. Coloque sua mão sobre o texto que vamos ler e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra e queremos pedir que nesse instante o Teu Espírito fale ao nosso coração. Fica conosco. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, nos ajuda a sentirmos a Tua presença. Nós pedimos, Senhor Deus, encarecidamente, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. João 10, 17, a Bíblia diz, irmão: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Irmãos, quando eu li esse texto, eu me lembrei do momento em que Jesus foi entregue para morrer. Eu quero agora que a sua mente, a sua imaginação vá até esses momentos. Jesus está no cenáculo com os discípulos fazendo a Santa Ceia. De repente, Jesus anuncia que sabia que alguém iria o trair. Os discípulos, vez após outras, perguntavam, Senhor, sou eu, até chegar em Judas. Quando chega em Judas, que Judas pergunta, Senhor, porventura sou eu? Cristo diz, olha, tu sabes o que deve fazer, então faz-o logo. Judas sai daquele lugar para entregar Jesus. Judas sabia que logo após a Santa Ceia, Jesus iria se encontrar com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Já estava marcado. Só que o Monte das Oliveiras, irmãos, é um monte muito grande, ele é muito grande. E naquele monte há muitos jardins. Existem muitos jardins naquele monte. Judas sabia que Jesus iria para o monte, mas não sabia o jardim para onde Jesus ia. E Jesus foi para onde, irmão? Para o Monte das
Oliveiras. Jesus se direciona com seus 11 discípulos para o Monte das Oliveiras. Judas não sabia o exato lugar onde Jesus estava. Jesus então chega com os 11, e ali quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e segue com mais 3, João, Pedro e Tiago. Quando ele deixa parte dos discípulos para trás e segue com os 3, apenas aqueles 3 sabiam o lugar exato onde Jesus estava. Só os 3, João, Pedro e Tiago. Jesus então deixa João, Pedro e Tiago em outro lugar e dessa vez segue sozinho. Ele vai sozinho para orar. Quando Jesus se retira sozinho para orar, apenas ele e mais ninguém sabiam o exato lugar onde ele estava, e mais ninguém. Jesus ora, quando ele faz essa oração, ele vai para os seus discípulos e diz: levantem-se, porque o traidor se aproxima. E aí Jesus pega os seus discípulos e vai ao encontro de Judas. Não é Judas que encontra Jesus. Judas não sabia onde Jesus estava. É Jesus que vai ao encontro de Judas. É Jesus quem encontra Judas. E aí agora está Jesus e os discípulos. Jesus e os seus discípulos de um lado, e do outro lado está Judas com aquele exército assassino para prender, matar e torturar Jesus. Jesus do lado daqui pergunta: a quem vocês procuram? E de lá eles respondem: nós procuramos a Jesus de Nazaré. Jesus então dá um passo à frente e diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, a Bíblia diz que um clarão muito forte se interpõe entre ele e os discípulos. Ellen White diz que esse clarão foi a chegada do anjo Gabriel, e quando aquilo acontece foi tão forte que aqueles homens caem desmaiados no chão como que mortos. E aí eu começo a imaginar a reação dos discípulos, vendo aqueles homens desmaiados ali, caídos no chão, eles olhando para Jesus e perguntando: e agora? O que é que a gente faz? Se fosse você, irmão, que soubesse que um exército está vindo para lhe prender, lhe torturar e lhe matar, o que é que você faria? Fala para mim aí. Você faria o quê? Você e eu, corríamos, irmão, caímos fora, dava linha, íamos embora. Mas Jesus espera aqueles homens se recompor, estende a mão e diz: podem amarrar. E eu imagino que quando aqueles homens amarraram a mão de Jesus, eles amarraram com tanta força que o sangue de Cristo quase chega a sangrar. Pedro então pega a sua espada que estava com ele e mira bem no meio da cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote. Só que Pedro não era soldado. Pedro era o quê, irmão? E não tinha a menor habilidade com espada. Pedro mira no meio e acerta onde? Na orelha. Imagina a cena quando a espada de Pedro passa na orelha daquele homem, irmão. A orelha cai, o sangue começa a escorrer pelo rosto. Aquele homem começa a gritar de dor. Jesus, quando vê aquela cena, ele que estava com a mão fortemente amarrada, dá apenas um toque, as cordas caem como que soltas, e Jesus calmamente se abaixa, pega a orelha daquele homem, coloca no lugar mais uma vez, estende a mão de novo e diz: podem amarrar. Eu não sei, irmão, como é que Satanás conseguiu cegar tanto a mente daqueles homens para que eles não entendessem que Jesus estava no total controle da situação, irmão. Jesus poderia fazer o que ele quisesse, e ele deixou muito claro isso, muito claro. Se ele dissesse cai, todo mundo caía, levanta, todo mundo caía, ele estava no controle da situação. Não eram aqueles homens que estavam prendendo Jesus, era Jesus que estava se entregando para morrer, Ele diz, irmão, a minha vida ninguém tira, ninguém tem poder, eu a dou
espontaneamente a dor. Ele se entregou para morrer. Mas alguém poderia pensar assim: ah, pastor, mas para Jesus se entregar para morrer foi fácil. Afinal de contas, quem é Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus. Jesus tinha toda a força psicológica do mundo para aguentar qualquer pressão. Jesus tinha toda a força física para aguentar qualquer tortura. Ele tinha toda a força espiritual para aguentar qualquer sofrimento. Jesus aguentaria. Eu não aguentaria, mas para Jesus foi mais fácil. Me deixa eu lembrar algumas coisas para vocês, irmãos. Quando Jesus está orando, Jesus ele diz assim, na oração dele: Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa palavra Abba, no seu original hebraico, ela bem traduzida ao pé da letra quer dizer paizinho, não pai, paizinho. É aquilo que no Nordeste nós chamamos de painho ou painha. É um termo que uma criança chama o seu próprio pai. E quando a criança chama o seu pai de painho, de painha, causa ternura no pai, causa ternura, causa proteção fraterna. E quando Jesus escolhe a palavra Abba, ele está usando todos os artifícios psicológicos do mundo para tocar o coração do pai, para que se houvesse alguma possibilidade de que o pai tirasse, arrancasse ele daquela situação, o pai o fizesse. Mas o silêncio do pai, irmão, deixou claro que não dava para salvar Jesus, não tinha como salvar Jesus. Quando Jesus está orando, a Bíblia diz que Jesus chegou a suar sangue. Jesus ele não tinha nenhum problema físico, E eu fui estudar à luz da ciência se é possível alguém que não tem problema físico nenhum chegar a suar sangue. E a medicina diz que em apenas um caso, alguém que é saudável, sem problema hemorrágico nenhum, pode suar sangue. E a medicina diz que quando alguém está passando por um estresse sobre-humano, por uma pressão tremenda, uma angústia muito grande, o seu sangue começa a circular de uma forma muito forte, muito rápida pelas veias e artérias. E aquele sangue que está fortemente pressionado tem que sair, tem que extravasar para algum lugar. Se aquela pessoa tiver problema no coração, o que é que ela pode sofrer? Um infarto. Jesus não tinha problema no coração. O sangue passa pressionando o coração e aí vai para o cérebro. Se Jesus tivesse algum problema na cabeça, o que é que o Jesus poderia sentir? Derrame. Mas Jesus também não tinha problema. Na cabeça. E aquele sangue que estava fortemente pressionado, que tinha que sair para algum lugar, por onde é que ele sai? Pelos poros. Aquele sangue, irmão, jorra, é expulso do corpo pelos poros, mas isso só acontece quando alguém está passando, irmão, por uma aflição muito grande, algo sobre-humano. Com certeza você nunca viu um caso desse, porque a pessoa ou morre do infarto ou morre de um AVC. Mas Jesus não tinha problema, e aí, irmão, o sangue jorra pelos poros de Jesus. De tanto sofrimento que Jesus passou. E o sofrimento era tanto, que a Bíblia diz que foi preciso o anjo Gabriel descer do céu para confortar Jesus. De tanto sofrimento que Jesus estava passando. Mas alguém poderia dizer assim: mas pastor, por que Jesus então se entregou, se ele estava sofrendo tanto? Por que Jesus se deu para morrer, se ele estava tão angustiado com o momento da sua morte? Irmãos, a resposta eu tive no evangelismo que eu fiz. Gostaria de te preparar o pessoal para o batismo, viu? O pessoal que for batizar, por favor, já fique pronto, que já vou entrar daqui a pouquinho. Irmãos, a resposta que eu tive, um pouco da resposta, eu tive no evangelismo que eu fiz em Cachoeira, na Bahia. Estava pregando, nós estávamos fazendo o evangelismo na Central de Cachoeira, e aí, quando
eu terminei de pregar, eu fui recepcionar os irmãos fora da igreja. Quando eu vou recepcionar os irmãos ali fora da igreja, então um homem muito forte, muito grande, muito alto, ele passa por mim e diz assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu quero conversar com o senhor. Eu falei: tá bom, irmão, pode falar. Ele disse: não, pastor, eu quero que o senhor vá na minha casa. Preciso que o senhor vá na minha casa. Eu fui na casa daquele irmão, imagino um homem muito forte mesmo, muito alto. Quando eu entro na casa dele, aquele irmão começa a chorar. E ele chorava, irmão, compulsivamente. Aquele homem chorava de soluçar. Eu achei muito estranho que aquele homem tão forte, chorando na minha frente ali. Ele se recompõe e diz: pastor, o meu coração está muito dolorido, porque há um mês atrás eu perdi a minha irmã. A minha irmã era a pessoa que eu mais amava. A minha irmã adoeceu, eu larguei meu trabalho, eu larguei a minha família para cuidar da minha irmã. E ele disse: pastor, eu larguei tudo para cuidar da minha irmã. Foi um ano de trabalho, um ano de luta. E aí a minha família queria fazer magia negra. Quem conhece aquela região ali de Cachoeira e São Félix sabe que aquela ali é a capital da macumba, do candomblé, do voodoo. E ele disse: pastor, a minha família queria fazer magia negra para minha irmã, só que eu não permiti. Eu falei: Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Mas o fato, pastor, é que há um mês atrás, Jesus não curou a minha irmã e ela morreu. Me deixa abrir um parênteses aqui, irmão, preste atenção, olha para mim. Existem coisas nessa vida que nós nunca vamos entender. Existem coisas que acontecem conosco que são tão irreais, são tão irracionais, são tão duras, que nós não temos condição de entendermos aqui. Não temos condição. Mas certa vez eu estava pregando na igreja, eu preguei esse sermão, e uma menina lá fora me parou e disse: pastor, eu não entendo, porque eu tive que perder a minha mãe. Todos os sábados minhas amigas vêm com as suas mães para a igreja e sentam com suas mães. E sabe, pastor, muitas delas nem valorizam a mãe que tem. Eu amava tanto a minha mãe, eu perdi minha mãe, eu não entendo porque eu perdi minha mãe. Sabe, irmãos, tem resposta que nós não vamos encontrar aqui na terra, que não, a nossa racionalidade não vai alcançar. Mas a Bíblia diz que quando chegarmos lá, Jesus nos explicará todas as coisas. Nós teremos a eternidade pela frente sem pressa nenhuma para perguntar a Jesus porque algumas coisas tiveram que acontecer da forma como aconteceram. E essa é uma das muitas bênçãos que teremos no céu. Porque quando nós formos para o céu, muitas respostas que nós não tivemos aqui na terra, nós vamos ter no céu. Então me deixa fazer o primeiro apelo aqui ao distrito do Alto da Boa Vista. Vamos para o céu, irmão. Não deixe de ir para o céu. Não deixe que ninguém, nada tire de você esse sonho de ir para o céu. Que coisa linda nós irmos para o céu. Lá entre as muitas bênçãos, todos os porquês serão respondidos. Fechando o parêntese, pastor, a minha irmã morreu. Mas o que mais me dói é que não foi apenas a minha irmã que morreu. Com menos de 24 horas, a minha mãe também morreu. E eu sepultei no mesmo dia a minha mãe e a minha irmã. As pessoas que eu mais amava na vida foram sepultadas nesse dia. E o Odilton continuou me contando e ele disse assim: pastor, e aí ele vai contar, irmão, o que mais me tocou a mim, pastor Ronaldo, em toda essa história. Ele disse: pastor, o médico da família foi fazer então as últimas palavras, a homenagem para minha mãe e minha irmã. E falando em relação à minha mãe, ele disse assim: se eu pudesse colocar no laudo médico a verdadeira causa da morte dessa mãe, eu diria que ela morreu por amor. Eu diria que ela morreu
porque ela não aguentou viver sem a filhinha dela. Eu diria que ela morreu, porque viver sem a filha dela seria muito pior do que viver sem ela. Quando eu escutei essa história e o discurso desse médico, eu pude entender um pouco, porque mesmo Jesus sofrendo da forma como sofreu, mesmo assim ele se entregou para morrer, irmão. Ele se entregou por amor. Ele se entregou, irmão, porque viver no céu, recebendo homenagem dos anjos, e não ter você lá com ele, seria muito pior do que morrer. Ele pôde suportar a ideia da cruz, de todo sofrimento e de toda angústia, mas não suportou a ideia de viver sem você no céu, irmão. Ele não suportou a ideia. Ele poderia morrer quantas vezes fosse possível, fosse preciso, a ponto de não ter você no céu. Tudo isso foi para ter você pertinho dele, no céu, para toda a eternidade. Vamos para o céu, irmão. Tudo isso foi para você ir para o céu. Foi para você ir para o céu. Não deixe de ir para o céu. O seu resgate foi muito caro. Você custou muito. Você é muito amado. Se ele já deu tudo para você, irmão, a nossa única resposta é dar o nosso tudo a ele.